pessoal, tudo bem com vocês? Estão aí do outro lado? Sejam muito bem-vindos, viu? Ao canal do Vale Concursos. Professora Angélica Vasconcelos está aqui com você. Nós vamos atribuir aí um conteúdo de língua portuguesa com grande valia para você que vai fazer a prova, né, da Guarda de Praia Grande. É um prazer saber que você está aqui destinando seu tempo de estudo, não é verdade? De forma free, né? E nós, equipe do Vale Concursos, podemos aí contribuir com a sua aprovação aqui no canal, tá? É muito bom saber que você está dedicando, né? Isso é muito bacana, porque nós temos aí uma disciplina que é condição de prova pra gente, claro, e não é brincadeira. A gente sabe que português é muito complicado, mas a gente sabe que um pouquinho de língua portuguesa todos os dias a gente consegue dar conta aí no final, né? Então vamos atribuir. Hoje a professora Angélica está chegando aqui no canal com uma aula muito bacana. Nós vamos tratar de um termo muito importante. Te convido a pegar a sua bebida, tá? Que tá aí do outro lado, sua bebida interessante, para a gente poder, né, vincular português aqui com isso. Meu cafezinho já está aqui do meu lado. Você aí do outro lado também. Pode ficar à vontade aí, viu? Coma e beba português com o que há de mais gostoso aí nas suas refeições diárias, tá? Porque é assim que funciona mesmo, não tem jeito. E vamos iniciar então. Olha só, eu preparei para vocês hoje algo que consta no nosso cronograma, né? Que está relacionado aí ao pronome, ao estudo do pronome, tá? A professora Angélica quer atribuir isso com você, tá? Te dizendo que pronome pode ser questão de prova, claro. É uma aposta, porque é uma classe gramatical que tem grandes observações de prova. Então, pode ser uma aposta frenética, sim, para a nossa prova e futuramente acontecerá. Beleza? Você que está aí do outro lado, está estudando? Pois é, nós, a equipe do Vale Concursos aqui, acreditamos que você está totalmente focada aí no seu destino, que é a sua aprovação, né? Então, mais uma vez, eu quero dizer para você, conte com a nossa equipe. Você que está aí do outro lado, que ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva. O primeiro passo para você poder garantir a sua aprovação é inscrever no nosso canal e apertar o sininho das notificações para que você possa ficar ciente de tudo que rola aqui todos os dias. É verdade, o negócio não é brincadeira não, hein? Aqui temos aulas todos os dias, direcionadas para vários concursos públicos aí, né? Ajudando vocês aí na aprovação. Então, vamos lá? Olha só o que eu quero colocar para vocês. Bom, nós não vamos tratar aqui de um conteúdo assim, todo o conteúdo de pronome, porque nós estamos numa aula, né, de um contexto geral, mesmo porque queria eu que a condição de tempo me ajudasse aqui a tratar todo o conteúdo de pronome com você. Só que é o seguinte, a professora Angélica trouxe aqui algumas observações que são muito válidas para você quando você estuda o pronome, tá? Tem várias classificações, tem várias coisas, mas a gente vai tentar traçar algumas observações que são muito importantes para você. Então, vamos atentar aí. Olha só, a primeira diz respeito aí ao pronome de tratamento. Você sabe me dizer, você lembra, você está estudando para a sua prova aí da Guarda de Praia Grande, você sabe me dizer quais são todos os pronomes de tratamento? Você tem essa noção? Pois é. Isso aí pode ser cobrado em condição de prova para você. Então, fique bem ligado, bem atento com relação a isso, porque, como eu disse agora há pouco, pronome é questão de prova. Então, vamos lá, tá? Olha, quando nós temos pronome de tratamento, nós lembramos, né? Que professor, pronome de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Santidade, Vossa Alteza, Senhor, Senhora, Madame, você, né? Sua Majestade, Sua Santidade, e assim vai, não é verdade? Só que tem algumas particularidades com relação ao uso do pronome que nós precisamos entender. Olha só. E aí nós temos duas observações. Olha o que a gente tem escrito na observação de número 1. Quando falamos diretamente com a pessoa, nós usamos o pronome vossa. Você lembra aqueles pronomes? Vossa Senhoria, Vossa Alteza, Vossa Santidade, Vossa Majestade? Pois é. Quando a gente está falando diretamente com a pessoa, eu falo direto com você e preciso usar o pronome de tratamento. Eu uso o pronome de tratamento com a condição do vossa. Vossa Senhoria, Vossa Majestade, Vossa Alteza, Vossa Santidade, não é verdade? Pois é. Só que é o seguinte, olha só aqui a regra.
Já quando a pessoa é o nosso assunto, ou seja, quando a gente não está falando diretamente com ela, nós usamos o pronome com a palavra sua. Olha, Angélica, então eu vou substituir o vossa pelo pronome sua nessa condição? Sim. Olha só, pela forma sua? Sim. Então vamos entender a regra, porque isso pode ser questão até de uma aplicabilidade de prova na condição de você ter que usar isso aí, né? Vai cair um contexto lá com vossa, com sua, para você saber se realmente esse jogo, né, esse trocadilho aí, você está ciente disso. Então, olha só, quando eu falo diretamente com a pessoa, vamos memorizar com a professora Angélica aqui, porque nós estamos diante da nossa aprovação na guarda de Praia Grande. Então, olha só, quando eu falo diretamente com a pessoa, eu uso o pronome com o uso do vossa. Vossa santidade, vossa excelência, vossa alteza. Agora, quando eu falo dela, ela é o meu assunto, eu uso o pronome com sua. Sua santidade, sua alteza, sua majestade, sua excelência, sua senhoria. Porque eu não estou falando com ela, eu estou falando dela. Aquela pessoa é o meu assunto. Por isso, por essa razão, a situação aí do trocadilho do nossa pelo sua. Então, muito cuidado com isso, porque se cair em condição de prova, você já está sabendo como funciona. Beleza? Pois é. Mais uma atribuição para a gente aí. Nós temos a seguinte condição. Olha só, segunda OBS aí. Mesmo que o pronome de tratamento faça referência à segunda pessoa do discurso, olha só, porque nós estudamos, nós entendemos que o pronome de tratamento, todo pronome de tratamento, ele se refere a quem nos ouve, não é assim? Que é a segunda pessoa do discurso. Nesse cenário, nessa condição, nós sabemos então, né, que todo pronome de tratamento se refere à segunda pessoa. Só que tudo que concorda com ele deve estar na terceira pessoa dentro do contexto. O resto do contexto, olha só. Então, assim, nós temos que prestar muita atenção com relação a isso. Por quê? Porque a gente não pode errar em situação de prova. De jeito nenhum que a gente não pode errar em situação de prova, tá? Então, a gente tem que prestar atenção, né? Porque se o pronome de tratamento se refere à segunda pessoa, o resto do contexto tem que estar na terceira pessoa. Não pode o resto do contexto estar de forma alguma concordando com o pronome de tratamento. Então, vamos tomar muito cuidado com isso, porque a gente não pode errar de forma alguma. É inadmissível o erro aí. E isso é uma questão que pode estar atribuída tanto dentro do estudo do pronome, quanto dentro, olha só, da condição de concordância. Você vai errar para quê, né? Não precisa, é só associar direitinho e entender que a gente não erra de jeito nenhum, beleza? Pois é. Aí a gente continua na seguinte situação, olha só. A gente continua aí, ó. Prestem muita atenção no que a gente vai visualizar agora. Olha só, professora Angélica vai modificar aqui. Pronome possessivo. Você sabe, claro, que, né, o pronome possessivo é aquele pronome que indica posse, não é verdade? É a posse nossa, né, de algo ou de alguém diante de alguma coisa, não é verdade? Essa é a condição do pronome possessivo, né? É a posse de algo ou de alguém diante de alguma coisa. Né? Assim, a posse de alguém, né, vamos dizer assim, diante de alguma coisa. Então, a gente tem ali nos pronomes possessivos meu, minha, teu, tua, seu, sua, não é verdade? Nosso, nossa, vosso, vosso. A gente precisa relembrar também que, olha só que interessante, que dentro desse rol aí dos pronomes, né, dos pronomes possessivos, os pronomes dele e dela foram abolidos da gramática da língua portuguesa, né? Agora é tudo seus e suas. Então, existe seu, sua, para ele e ela, e seus, suas, para eles e elas aí, né? Isso é uma atribuição que já veio modificada aí e muita gente ainda erra, né? Beleza, mas vamos lá. Lembrar a condição dos pronomes possessivos. Lembramos, então a gente vai às atribuições. Olha aí o que a gente tem. Que loucura que nós temos aí, olha. Os pronomes. Você lembra deles? Olha só. Lembra eles, né? Os pronomes me, te, se, lhe, nos e vos podem acontecer com valor de posse.
por elegância em algum contexto. Você já observou sobre isso em algum material que você estudou? Pois é, se você que está aí do outro lado é aluno do Vale Concursos, com certeza você visualizou essa regra aí, ou você ainda visualizará no seu curso, tá? Porque nós temos isso muito bem explícito e outras condições também, não somente essas, no nosso preparatório para este curso, para esse concurso, né, da Guarda de Praia Grande. O curso está muito bacana, né, com muita qualidade para você, vale a pena você que ainda não adquiriu, acessar e adquirir o seu preparatório. Então, olha só o que acontece aqui. Nós conhecemos os pronomes me, te, se, lhe, nos e vos como pronome pessoal do caso oblíquo, né? Pronomes pessoais do caso oblíquo. Professora Angélica, eu conheço como pronomes pessoais do caso oblíquo, professora. Se você conhece desse jeito, pois é. Aí você vai para a prova entendendo que, esses pronomes aqui serão sempre pronomes pessoais do caso oblíquo. Cuidado com isso. Porque você viu aqui no nosso exemplo, você está visualizando aí, que esse pronome, um desses aí, pode acontecer como função de posse, com função de posse. Eles podem ser atribuídos, né, com valor possessivo aí. Olha só, olha o exemplo que a gente tem aí. Caiu-lhe nas mãos. Aí se você é aquele aluno, né, que não estuda certinho, né, com um curso que vai te oferecer um conteúdo de qualidade para você poder realmente estar e se sentir preparado, você vai para a prova sabendo que o pronome lhe é um pronome pessoal do caso oblíquo. Pronto, acabou. Aí se você chega numa condição de visualizar esse exemplo que nós vamos ver agora em prova, você dança, porque olha só, tem caiu-lhe nas mãos, né? Beleza. Num primeiro momento você até poderia achar, porque você estudou assim, que o pronome lhe é um pronome pessoal do caso oblíquo. Beleza, mas ele não é um pronome pessoal do caso oblíquo dentro desse contexto aqui. Por que ele não é? Porque se você pegar o lhe e substituir por suas, né, para adequar o contexto ali, apesar de que o lhe deveria estar no plural, mas não está, né? Se você associar ali e substituir o lhes, ou o lhe, desculpe-me, por suas, né? O que acontece? Mesmo o contexto sofrendo uma pequena alteração na estrutura, né, ali para frente, não vai haver perda de sentido. Olha, caiu-lhe nas mãos, eu posso substituir por caiu nas suas mãos. Olha o que pode ser atribuído aí, tá vendo? Caiu-lhe nas mãos, caiu nas suas mãos. Professora, mas houve uma modificaçãozinha ali para frente. Houve uma modificaçãozinha ali para frente, sim. Mas não houve perda de sentido. Você substituiu o lhe, né, que seria o certo aí, o lhes, você substituiu por suas e não houve prejuízo de sentido, mesmo que houvesse, né, que tenha acontecido ali uma modificaçãozinha. Não houve prejuízo de sentido. Então, isso atribui pra gente que nós, quando nós trocamos, né, um desses pronomes, olha aí, ó, me, te, se, lhe, nos e vos, por pronomes possessivos, e mesmo havendo uma pequena modificação, o contexto não perde sentido, nós estamos diante de pronomes que têm valor, razão semântica de posse, tá vendo? Isso é muito importante para a gente, cuidado com o que a professora Angélica está dizendo para você. E na segunda observação, a gente está vendo aí o seguinte, olha só, o que eu falei agora há pouco, né? Os pronomes dele, dela, deles e delas foram abolidos da classificação dos pronomes demonstrativos. Sério isso, professora Angélica? Sério, tá? A gramática com o novo acordo que houve aí aboliu, né, esses pronomes aí como sendo pronomes possessivos, tá? Por que fizeram isso? Deixa eu explicar para você rapidamente. Eu mudei o slide ali já, mas deixa eu explicar para você rapidamente por que é que houve essa mudança. E por que é interessante você estar ligado, né, ligada a isso aí. Porque é o seguinte, nós temos uma mania muito feia, sempre tivemos, né? Em razão da língua portuguesa, tá? Do lado culto da língua aí. Nós falamos assim, isso é meu. Beleza, meu, minha, para primeira pessoa, ok. Só que quando a gente vai falar para você, para quem nos ouve, a gente fala assim, isso é seu. Esse café é seu.
Você está na segunda pessoa, certo? Certo. Qual é o pronome que tem que se referir, o pronome pessoal do caso reto, que se refere à segunda pessoa? Não é o tu? Então, olha só, o tu ali, o pronome possessivo que corresponde com o tu, que é a segunda pessoa, é o teu, tua, não é o seu, sua. Seu, sua tem que se referir a ele ou ela. Então, o que nós sempre fizemos? Nós engolimos o teu, tua. O pessoal do Sul fala muito bonito isso, né? Eles colocam certinho, certinha, né? A condição do pronome ali. Mas o que acontece? Eles falam lá, né? Nós engolimos na maioria das vezes nós engolimos o teu, tua, que é para tu, que é para você, né? E jogamos direto o seu, sua. Então, eles deletaram o uso do dele e dela por isso, pra gente falar que isso é meu, minha, é teu, tua. Se tá se referindo, né? Se refere a ele e ela, você fala que é seu, sua. Teu, tua pra você e pra ele, pra ela é seu, sua. Então, não existe mais o dele e dela, né? Essa é a explicação aí que nós temos, ok? Agora vamos continuar então, porque nós estamos querendo gabaritar português aqui, né? Na nossa prova aí da guarda de Praia Grande. Então, nós vamos tratar aqui agora os pronomes demonstrativos. Olha o que é que acontece com os pronomes demonstrativos. A gente sabe que o pronome demonstrativo tem a função de demonstrar, né? Este, esta, isto, a coisa que está perto de mim, né? Esse, essa, isso, quando está perto da pessoa que me ouve. Aquele, aquela, aquilo, quando está distante, tanto de quem fala quanto de quem ouve, está lá bem distante, não é assim? Pois é. Só que aí nós temos um papel, uma OBS aqui, né? Olha só. E eu trouxe a OBS 2 aqui ainda, olha, que é a mais cabulosa de prova para a gente tratar nessa nossa aula aqui de hoje, nesse nosso encontro de hoje. Olha só, os pronomes pessoais oblíquos, olha aí, o, a, os, as, em alguns exemplos são considerados demonstrativos. Olha que coisa interessante. Você acha, deixa eu te fazer uma pergunta, você acha que o seu concorrente está atentando a essas observações aí? Eu tenho quase certeza que não. Só que a gente traz isso aqui para você, igual eu falei agora há pouco, né? Por quê? Porque a gente quer, equipe do Vale Concursos, quer que você saia na frente. Tá vendo? Então, nós trazemos isso, nós trazemos esse contexto importantíssimo para você poder entender aqui no canal, né, nessa nossa aula de hoje, que assim como você visualiza essas particularidades que você nunca se atentou a elas porque estão voltadas para a semântica, né, e as bancas examinadoras estão cobrando muito semântica ultimamente, coisas como essas e muito mais a gente tem dentro do nosso preparatório. Ah, deixa eu te falar uma outra coisa. Às vezes, só acrescentando aqui, às vezes você fala assim, professora, eu não quero adquirir o preparatório completo não, né, o curso completo não, porque eu já sei as outras disciplinas, só tenho dúvida em português. Beleza, português é diamante de prova de concurso público, então a professora Angélica vai te alertar, tá, e te fazer um convite a adquirir a disciplina de língua portuguesa de forma isolada, que nós temos na nossa plataforma do Vale Concursos, tá? Tem português de forma isolada lá, é só você buscar os itens que vai cair na sua prova, né, que tem no seu edital, selecionar e estudar lá. Eu tenho certeza que você vai gostar demais. Então vamos lá, OBS de prova, olha só, particularidade que tem grande condição de cair. São poucos os que sabem isso. Olha aí, que coisa maluca, que coisa maravilhosa da gente entender. Os pronomes pessoais, então, né, esses aí, o, a, os, as, que nós conhecemos sempre como sendo pronomes pessoais do caso oblíquo, em alguns contextos eles são demonstrativos. Professor, o que eu preciso saber e como eu preciso fazer, o que eu preciso fazer, né, e saber para eu poder entender quando eles serão demonstrativos e não pessoais do caso oblíquo, esses que você colocou aí, professora Angélica? Bom, a professora responde, né? Você vai fazer o quê? Você vai pegar um desses aí, o que aconteceu lá, e vai substituir por um pronome demonstrativo. Por exemplo, aquele, aquela, aqueles, aquelas. Ou você substitui por esse, essa, esses, essas. Ou este, esta, estes, estas. Olha só.
Você vai pegar e vai substituir por um pronome demonstrativo e entender que não perdeu o sentido. Olha só, são poucos os, ou seja, aqueles que sabem isso. Houve perda de sentido aí? Não houve perda de sentido. Olha só, não houve perda de sentido. Se eu disser são poucos aqueles que sabem isso, não houve perda de sentido aí, tá vendo? Por essa razão, olha só, por essa razão aí, você vai entender juntamente comigo o que você vai entender juntamente comigo? Que nós estamos aí diante de pronomes que a gente achava que era, né, um desses 4 aí pessoais do caso oblíquo, e na verdade tem função de demonstrativo. Tá vendo como é que funciona aí? Top de linha demais da conta, né? Pra gente poder associar e não errar de jeito nenhum. Então, olha só o que acontece agora. É mais fácil para ficar, né, mais fácil aí para você acertar em prova. Vamos memorizar uma situação aqui agora, juntamente com a professora Angélica. Olha só o que eu vou dizer para você. Quando um desses aí, né, o, a, os, as, acontecer antes da palavra que, memorize isso para adiantar e facilitar para você. Quando um desses, né, o, a, os, as, acontecer antes da palavra que, ou antes, olha só, ou antes, tá? Das preposições de, né, de, do, da, dos, das, sempre um desses 4 bonitinhos que você está vendo aí tem função de pronome demonstrativo. Então, muito cuidado com o que você está observando, muito cuidado para você não errar. Isso é uma dica bacana de prova para você. Olha só, agora a gente vai para o interrogativo, né? Não, professora Angélica, o que é um pronome interrogativo? A gente sabe que os pronomes interrogativos, né, são aqueles pronomes que acontecem em contextos interrogativos, né? Em contextos que tem o ponto de interrogação. Então, o que acontece aqui que a gente precisa avaliar, né? A gente precisa saber direitinho, olha só. Todo pronome interrogativo, na verdade, ele tem um pouco do pronome indefinido nele, só que acontecendo em contextos interrogativos. Certo? Certo, professor? Beleza. Então, a observação de hoje diz respeito à palavra quanto. Deixa eu te explicar uma coisa aqui que é muito bacana, olha só. A palavra quanto, ela tanto pode ser um advérbio, olha aqui, ela tanto pode ser um advérbio interrogativo, quanto pode ser um pronome interrogativo. Ela tem essas duas situações. Ela pode ser um advérbio interrogativo ou um pronome interrogativo. Olha só. Então, nós vamos entender agora quando ela é advérbio interrogativo e quando ela é pronome. Olha só. Quando ela é um pronome, vamos começar pelo pronome para a gente não seguir, né? Não esquecer a sequência. Quando ela é um pronome, ela vai indicar quantidade de coisas, seres, né? Objetos, coisas, seres, e ela vai aceitar concordância. Olha só. Então, para ficar mais fácil da gente memorizar, preste atenção. Quando eu falo assim, quantas pessoas estudam agora? Quantas pessoas já curtiram a nossa aula de hoje aqui no canal do Vale Concursos? Quantas pessoas estudaram semana passada? Quantas pessoas são alunas do Vale Concursos? Olha só. O que acontece? Quantos cachorros mijaram ali? Quantas vacas há no curral? Quantas lapiseiras eu tenho? Quantos lápis sumiram? Olha só. Eu usei a palavra quanto ou quanta para indicar quantidade de coisas, seres, né, objetos. Nesse sentido, a palavra quanto, em todos os contextos, há o ponto de interrogação, né? Frase interrogativa. A palavra quanto aqui, concordando, olha, quantas pessoas, quantos lápis, quantas vacas, concordando, tá vendo? Exerce função de pronome interrogativo, porque quantificou coisas. Tá vendo como funciona? Agora, vamos lá no que a gente tem aí, olha. Quando a palavra quanto for advérbio, ela vai indicar preço, valor das coisas. E aí ela não aceita concordar com nada dentro do contexto. Olha que legal.
Por que eu não concordo com nada, professora Angélica? Porque ela indica valor das coisas, ela indica preço das coisas. Por exemplo, a fofoqueira vizinha lá da minha, né, minha vizinha lá da minha rua, na minha rua, ela fala assim: quantos custou seu carro? Quantos custou? Deus tem misericórdia. Não é nem de rir não, né, Gima? Dá até graça. Quem nunca, né? Quem nunca falou isso errado? Quantos custou seu carro? Quantos custou sua blusa? Quantos custou não sei o quê? Quantos custou? Olha a pergunta, quantos custou? Misericórdia, vontade de sair correndo dessa cama, voltar aqui tão cedo mais. Pra dar aula pra vocês. Olha só, quantos custou? Quantos custou, não. Quanto custou? Porque está se referindo a valores, né? Quer saber valores, né? Dinheiro ali. Então, nesse segmento, a palavra quanto em contexto, né, em frase interrogativa, é um pronome interrogativo e não pode ir para o plural de jeito nenhum. Né? Nem muito menos flexionar feminino e masculino, tem que ficar no singular. Porque ela é um pronome, porque ela é um advérbio interrogativo. Quando ela é pronome interrogativo, a palavra quanto aceita concordar. Quantos meninos, quantas pessoas, quantos livros, quantas apostilas, beleza. Agora, sendo advérbio interrogativo, não tem que concordar nada não, beleza? Vai ficar única e exclusivamente no singular. Então, atenção aí, né, a quem conhece aí as fofoqueiras ou os fofoqueiros de plantão, tem que saber perguntar o contexto para poder obter a resposta correta, não é verdade? Pois é, porque senão ali o fofoqueiro vai danar tudo ali no contexto, né? Vamos conversar. Vamos lá então? Mais uma condição bacana aí para a gente poder associar o pronome relativo. Olha só o que acontece com o pronome relativo. Toda vez que a gente tem pronome relativo, a gente sabe que ele estabelece relação, né? Por isso o próprio nome diz pronome relativo, porque estabelece relação. Na verdade, essa relação é muito bacana da gente saber, né? Essa relação que o pronome relativo estabelece entre os termos do contexto. Na verdade, a gente precisa ter conhecimento disso aí. Beleza, então. Sabendo isso, né, que o pronome relativo estabelece relação, a gente vai aí, então, para essa situação. Olha só. A primeira, né, que diz respeito aí ao OBS 1, ela diz o seguinte, olha só. O pronome que, quando ele é relativo, ele somente, ou melhor, ele se aplica à coisa ou à pessoa. Olha só, quando ele tem a função de ser pronome relativo, ele vai aplicar, né, vai se aplicar ali à coisa ou pessoa. Olha aí. A segunda situação dele é que ele não exige preposição antes dele, tá? Desculpe-me. A segunda situação é que ele não exige preposição antes dele, tá? Pode ou não acontecer dependendo do contexto, quando nós temos o pronome relativo que na jogada. E ele, né, para confirmar aí a condição de ser substituído, né, de ter função de pronome relativo, ele pode ser substituído por o qual. Olha o exemplo que a gente tem. A Armando comprou a roupa que lhe convinha. É qualquer roupa que o Armando comprou? Não. É a roupa que ele convinha a ele. Olha só que loucura. Beleza. Tá, vamos avaliar então a função do que ali, né? A condição do que. Será que o que nesse contexto tem a condição de ser pronome relativo? Será? Então vamos avaliar para a gente entender. Olha só. Que, vamos ver o termo que vem antes. Roupa. Roupa, será que é coisa ou pessoa? A roupa é uma coisa. Então, beleza, o que está fazendo referência à roupa, que é uma coisa. Então, conferiu até então aí que ele é relativo. Tá, se teve preposição antes dele ali? Não, mas a preposição não é obrigatória, né? Antes do que? Sempre. Ela não é obrigatória sempre, vai depender do contexto, tá? Então, aqui não teve, beleza. Agora, eu vou fechar a ideia aqui, substituindo o pronome que pelo pronome, né, pela forma o qual ali. Será que vai dar certo? Ou suas flexões, né? Armando comprou a roupa a qual lhe convinha, porque roupa é palavra feminina. Olha só, fechou. Armando comprou a roupa a qual, né, que, ou seja, a qual lhe convinha. Deu certinho, professora Angélica? Amém por isso. Deu certo, não é verdade? Então, nós nos certificamos aí de que nós estamos diante de um pronome relativo. Agora, olha só o pronome
quem. O bonitinho do pronome quem, né, quando ele é relativo aí, ele vai se aplicar a pessoas. Olha só, somente a pessoas. Olha que legal. Enquanto o pronome que se aplica a coisa ou pessoa, o pronome quem vai se aplicar somente a pessoas. Olha só que legal. E aí a gente também tem que saber, uma condição básica do pronome quem, que ele vem sempre precedido de preposição. Olha só, sempre antes do pronome quem, quando ele é relativo, tem que acontecer uma preposição. Qual preposição, professor? Depende. Às vezes vai ser a preposição de, às vezes vai ser a preposição a, às vezes vai ser a preposição com, para, tá vendo? Vai depender, mas sempre, quando o pronome relativo quem acontece, antes dele tem que acontecer uma preposição. Olha só. O médico de quem falo é meu conterrâneo. Além da gente também saber que o pronome quem tem a mesma função, a mesma condição. Eu tenho que substituir por o qual, lógico, acrescentando a preposição devida ali do qual, com o qual, né, para o qual, para a qual, sempre atribuindo isso aí para fazer a logística acontecer. Beleza. O médico de quem fala é meu conterrâneo. Olha, pronome quem, será que ele é relativo ali? Ele tá fazendo referência somente à pessoa, beleza, tá certinho aí até então. Ele veio ali obrigatoriamente, obrigatoriamente antes dele a preposição de, tá vendo? Beleza. E ele pode ser substituído por o qual, a qual e suas flexões, do qual, da qual, tá vendo? Olha aí então como é que vai funcionar, tá vendo? Beleza. Então, a gente tem tudo isso atribuído aí, tá? Então, fechou? Entendemos aí? Entendemos, professor. Então, beleza. A gente sabe que o pronome quem aí no contexto vai ter função de quê? Pronome relativo. Será um pronome relativo. Beleza? Top de linha? Top, professor. Então, vamos continuar então. Olha só o que a gente tem aí. Vamos lá, né? Aí a professora Angélica trouxe uma questão para avaliar com você, né, dentro do estudo do pronome, e aí buscando, né, o pronome relativo aí, que foi o que a gente viu agora. Olha só, marque a opção em que a partícula que tenha a função morfológica de pronome relativo. Olha só, nós temos aí a letra A, foram separados por um terceiro assaltante, que exigiu deles o produto dos dois assaltos. Antes que os três lhe reclamassem o dele, ao mesmo tempo que pleiteava a devolução do seu, e esclareceu que, desistindo do total, contribuía para a união e harmonia da classe. Está pedindo onde a partícula que, onde o pronome que, olha só, tem a função morfológica de pronome relativo. Você está vendo que tem que em todas as situações, não é verdade? Pois é, aí tem que exigiu, né, assaltante que exigiu, antes que os três, ao mesmo tempo que, esclareceu que. Qual vai ser a resposta correta? Letra A. Por que da letra A? Né? Tratando aí o pronome relativo, porque esse é o pronome que mais dá pau na prova, né? Que mais acontece em prova. Por que da letra A aí? Pela seguinte situação, olha só. Quando a gente tem aí, foram separados por um terceiro assaltante, mas não é qualquer assaltante, é o assaltante que exigiu deles o produto dos dois assaltos. Olha, pega o pronome que, será que ele é relativo? É, porque o termo anterior se refere a coisa ou pessoa. Bom, antes dele não veio preposição, mas não é exigido. Beleza, não é todo contexto que vai vir, né? É obrigatória ali a preposição. Ok. E aí você entende também que além disso tudo aí, né? Você tem o que na condição? Olha só. Você tem o fato dele ser substituído por o qual ou a qual. O qual ou a qual, né? Foram separados por um terceiro assaltante, o qual exigiu deles o produto dos dois assaltos. Viu como funciona? É muito interessante a gente dar pronome, saber pronome, entender a importância do pronome. Olha quanta regra você visualizou aqui em aula, nesse nosso encontro de hoje aqui no canal do Vale. Pois é, muito bom saber que você está aí, viu? Que você ficou aí, que você atribuiu conhecimento, tá? Eu deixo, ó, meu beijo no seu coração, o meu abraço, meu desejo de bom estudo. Daqui a pouco a porta tá batendo, a prova está batendo a porta aí, né?
Nós temos literalmente que associar com precisão, com grande valia, para a gente poder fazer a coisa acontecer, não é assim? Pois é, então olha, fiquem com Deus aí do outro lado. Em breve nós nos encontramos aqui no canal do Vale Concurso para mais uma aula free para você, beleza? Até mais, tchau, tchau, fui!